gente, aqui já se passaram alguns dias, eu já estava internada. Já fiz o primeiro procedimento, que era a broncoscopia, e fiz um outro procedimento também, que no meio desse eles precisaram fazer uma coleta do meu pulmão. Eles tiraram um pedacinho do meu pulmão para poder fazer estudos, né? Para ver o que de fato era o que estava acontecendo comigo. Aqui eu já sabia o que eu tinha, então eu tava esperando, tava aguardando, né? Passar mais uma semana para poder fazer o lavado pulmonar, que é um procedimento no pulmão também. Então aqui eu já tava já alguns dias no hospital. Aqui eu tô mostrando a comida do hospital. Aqui eu tava comendo devagarzinho. Como eu tinha feito uma broncoscopia, minha garganta tava machucada. Então eu tava zero vontade de comer comida. Eu não tava com tanta fome. Eu tava bem, sei lá, desanimada pra comer. Meu rosto também já estava bastante inchado nesse dia. Não sei se era porque eu tava dormindo demais. Aqui nessa hora eu tava cheirando peixe. Eu não sou muito fã de peixe, mas eu comi mesmo assim. Até porque eu não posso ficar muito tempo sem comer. Então já havia se passado bastante dias. Na realidade, dessa vez que eu fiquei internada em São Paulo, eu fiquei 12 dias. A primeira semana eles marcaram a broncoscopia pra mim fazer. E aí eu precisei esperar mais uma semana para eles poderem montar uma equipe para poder fazer o meu procedimento, porque é um procedimento delicado e muito arriscado, porque o corpo humano ele não aguenta, né, passar por esse tipo de procedimento. Outra coisa também, eu fui viajar para São Paulo sozinha, eu me internei sozinha e eu fiz tudo sozinha. Eu não sei se isso é um defeito ou não, mas eu tenho a maior dificuldade de pedir ajuda para as outras pessoas. Eu não sei vocês, mas eu sou muito orgulhosa. E isso sim pode ser um defeito ou não. Vai da forma de cada um que vê. Então, eu não gosto de pedir ajuda pra ninguém. E nessa parte aqui agora, a enfermeira tava tirando o acesso do meu braço. Até porque eu ia ficar uma semana esperando no hospital pra poder fazer o procedimento no pulmão. Então, não tinha necessidade de eu ficar com o acesso. Até porque é muito ruim pra pentear o cabelo, tomar banho e essas coisas, porque fica dobrando o braço, então atrapalha. Então eu pedi pra ele tirar, até porque eu também não tava tomando remédio na veia. Então foi isso que ela fez. Eu dei uma embaçada no vídeo, né, pra não prejudicar nem nada. Aqui já era outro dia e eu tirei um pouquinho do oxigênio, porque atrapalha também pra pentear o cabelo. E eu tava louca pra tomar um banho, meu cabelo tava suado, tava oleoso. Então, nossa, tudo que eu mais queria nesse dia era tomar um banho, lavar minha cabeça. Esse quarto que eu estava já havia trocado de paciente 3 vezes. Na verdade, não trocou, os pacientes tiveram alta e eu fui a única que fiquei, porque o meu caso era mais complicadinho. Então, fui a única que continuei no quarto. E, por incrível que pareça, teve uma paciente que deu dor de cabeça, viu? Ela começou a brigar com todo mundo no hospital, porque as meninas da madrugada, né, as enfermeiras, sentiram o cheiro de cigarro e a única fumante no quarto era ela. Só tava eu e ela no quarto, só que eu não fumo e eles sabem o meu histórico, eu não bebo e não fumo. E essa senhora, ela já tem, né, esse histórico de fumante. Então, eles falaram com ela, né, pela manhã, que ela não poderia fumar dentro do quarto porque tinha oxigênio. E para quem não sabe, o oxigênio de cilindro, ele é explosivo, então todo cuidado é pouco, né? E até porque o hospital não é lugar para isso, né? E não só isso, viu, gente? O marido dela ia fazer visita dela pela manhã e ele também entrava dentro do nosso banheiro e ficava fumando lá dentro. E eu, como eu estava com o oxigênio, eu não estava sentindo o cheiro do ambiente nem nada. Então eu nem percebi que ela estava fazendo isso pela madrugada, até porque eu dormi. Mas no dia seguinte, que as enfermeiras foram conversar com ela, essa senhora, ela ficou muito alterada e ela começou a xingar todo mundo, inclusive eu. Ela me chamou de vaca, porque ela cismou comigo, que de alguma forma eu tava dedurando ela, ou sei lá, mas eu mesma nem sabia de nada, eu fui saber só no dia seguinte, pelas enfermeiras. E acabou que ela teve alta e outra pessoa entrou no lugar dela, mas foi isso. Depois de tardezinha eu fui, tomei um banho. Aí que eu tava mostrando um pouquinho do quarto. Eu já havia tomado banho.
Então, eu tava esperando chegar a comida, né? Foi frango assado. Essa comida tava muito boa nesse dia. Aí eu comi, mas daquele jeito eu também não estava com fome. Até porque eles dão comida às vezes muito cedo e às vezes muito tarde. Então nem sempre os pacientes estão com fome, dependendo do horário. Então eu mesma não estava, mas eu já estava já me organizando aqui para mim comer. Eu ia comer mesmo não estando com fome. Até porque comer comida fria também não é muito bom. E São Paulo estava frio e estava chovendo. Então vocês imaginam. Mas eu não tava com tanta fome, pode ver pela minha cara, mas eu acabei comendo mesmo assim. E foi isso, eu tô mostrando um pouquinho, minha comida tá ali no canto. Foi um vídeo curto, mas eu quis trazer mesmo assim pra vocês. Então é isso, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui e até a próxima.